Responda com sinceridade. Você é estressado? Estressada? Se você se considera uma pessoa estressada, saiba que você não está sozinho. A correria da vida faz com que cada vez mais pessoas sintam angústia, tanto em relação à sua vida pessoal quanto profissional. E para te ajudar a conhecer um pouco mais sobre o tema, preparei um conteúdo super bacana explicando direitinho o que é o estresse, quais são os sintomas, tipos, fases e como lidar com este grande vilão, o estresse. Então, relaxa, respira fundo e bora começar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Viviane, eu sou psicóloga e neste canal nós falamos sobre psicologia, saúde mental e comportamento humano. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixar o seu like e, se você gostar, compartilhar. Para muitas pessoas, o estresse é tão comum que se tornou um modo de vida. A pessoa não sabe mais como é viver sem o estresse. É aquele típico estressado. Outro dia eu estava conversando com um, ele transpirava o estresse. Eu tive a impressão que enquanto ele falava, ele ia ter um infarto ou algo parecido. E você pode notar isso não somente nos outros, mas também em você. Muitas vezes quando você vai corrigir os seus filhos, durante o horário de pico no trânsito, ou um problema no trabalho, uma administração relacionada às finanças, ou relacionamentos difíceis, sejam eles profissionais ou pessoais. O estresse pode estar em todos os lugares e em todas as situações. O Brasil está entre os países com o maior índice de estresse do mundo. 70% da população ativa já apresentou ou possui sintomas de estresse, de acordo com um estudo feito pela ISMA Brasil, que é a Associação Internacional de Gerenciamento do Estresse. Mas afinal, o que é o estresse? Bom, o estresse pode ser definido como uma reação do organismo que acontece diante de situações que exijam adaptações além do seu limite. Caso isso aconteça com frequência, pode afetar a sua saúde, a qualidade de vida e a sensação geral de bem-estar da pessoa. Ele é uma reação natural e até de proteção. Então imagine que você está diante de uma situação da qual você precisa ter mais foco, mais atenção. De repente você vai participar de uma entrevista de emprego, de um vestibular, fazer um Enem, uma prova muito difícil. Isso faz com que a sua mente e o seu organismo se prepare para aquela situação. O problema acontece quando isso se estende, quando isso fica mais tempo do que deveria. A origem do estresse pode estar tanto na vida pessoal quanto na profissional, como nós já falamos. As principais fontes do estresse podem ser internas, relacionadas à personalidade, à maneira como a pessoa reage, ou externas, relacionadas ao ambiente e não diretamente ao indivíduo. Além disso, a dificuldade de lidarmos emocionalmente com situações que surgem em nossas vidas pode gerar um estresse e a predisposição para o aparecimento de transtornos mentais, como ansiedade, depressão e outros. O que acontece? Diante de uma situação de estresse, o nosso organismo ele libera uma série de substâncias como a adrenalina e o cortisol. Eles vão agir, eles vão permitir uma resposta mais ágil do corpo como organismo de defesa. Embora seja uma reação natural do corpo, o estresse, quando se torna crônico, pode ser prejudicial à saúde. Já sabemos que o cortisol tem um efeito imunossupressor. A pessoa estressada cronicamente está mais suscetível a algumas doenças como gripes, resfriados, herpes, por causa da redução dos glóbulos brancos. Em uma situação crônica, o cortisol vai debilitando o nosso sistema imunológico e começa a impregnar uma região do cérebro chamada de hipocampo, que é o centro da nossa memória recente. E existem várias consequências do estresse crônico, como por exemplo, queda da produtividade, desmotivação, irritação, dificuldades interpessoais, problemas nas relações afetivas e doenças físicas variadas até das mais simples às mais graves.
e infelicidade. A pessoa tem uma sensação de infelicidade o tempo todo. Existem dois tipos de estresse, o agudo e o crônico. No estresse agudo, o organismo ele sofre modificações fisiológicas provocadas pelo sistema nervoso, mas ele volta ao normal sem grandes consequências, como por exemplo, desde os tempos primitivos, ao sentir que suas vidas correm perigos, os seres humanos elevam o nível de estresse para terem uma resposta mais rápida, ou lutar ou fugir. O segundo tipo é o estresse crônico, muito comum na sociedade moderna. O estresse crônico acontece devido a situações estressantes, como por exemplo, brigas no trânsito, problemas com o chefe, problemas financeiros, doenças na família. Como não é possível voltar ao estado fisiológico habitualmente rápido, a resposta do estímulo estressor não é aliviada, desencadeando assim um processo acumulativo, ou seja, que vai acumulando e leva ao estresse crônico. Sobre as fases do estresse. Nós podemos dividir o estresse em 4 fases. A primeira é a fase de alerta. É o estágio inicial do estresse. É considerado até positivo quando o organismo reage com uma simples taquicardia, tensão muscular, sudorese, preparando o indivíduo para uma ação diante de uma situação ou de perigo ou que merece a devida atenção. A segunda fase é a fase da resistência. É o resultado do acúmulo da tensão da fase anterior, quando o organismo tenta resistir ao desgaste sofrido. Se a reserva de energia adaptativa da pessoa for suficiente, ela se recupera e sai do processo do estresse. Caso contrário, a condição pode avançar para a terceira fase, que é a fase da quase exaustão. Nesta fase, o organismo está já enfraquecido, não consegue mais se adaptar ou resistir ao estresse. Dependendo da fragilidade de cada pessoa, algumas doenças podem aparecer, tais como a herpes, a psoríase, picos de hipertensão e diabetes em alguns indivíduos geneticamente predispostos. A quarta fase é a fase da exaustão. Aqui sim, o indivíduo alcança a fase mais negativa do estresse, a exaustão, e fica mais propenso a apresentar doenças graves como depressão, úlcera, gastrite, pressão alta, podendo até levar ao infarto agudo do miocárdio. Não quero te assustar. O objetivo deste vídeo é te alertar, você poder identificar e, caso seja necessário, buscar uma ajuda profissional o quanto antes. Por isso é importante você saber reconhecer, e eu vou falar agora os sintomas, porque o estresse ele pode se manifestar com sintomas físicos e psicológicos. Dentre os sintomas físicos do estresse, a gente tem a hiperacidez estomacal, aquela queimação, tensão muscular, taquicardia, hipertensão arterial, bruxismo, que é ranger os dentes às vezes enquanto dorme, ou às vezes até mesmo enquanto está acordado, e náuseas. Agora a gente tem também os sintomas psicológicos do estresse: ansiedade, angústia, dificuldade de concentração, preocupação excessiva, irritabilidade, hipersensibilidade. Agora, se você consegue, através desses sintomas, identificar em você mesmo ou em alguém próximo, vamos falar um pouquinho então sobre a questão do tratamento ou o alívio desse estresse. Não é porque o estresse é uma reação natural do ser humano que ele não faz mal, como nós já vimos em casos crônicos. Mas você precisa perceber se ele está interferindo na sua qualidade de vida. Se isso acontecer, é importante você procurar uma ajuda profissional, um médico, um psicólogo, ou através de algumas estratégias em casos leves, casos simples que estão na fase inicial. A primeira estratégia é o autoconhecimento. Só o autoconhecimento traz benefícios para qualquer área da sua vida, seja pessoal ou profissional. Entender como você funciona, seja o seu corpo, seus sintomas, seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos. Isso vai te dar clareza para entender os seus limites e ampliar as suas capacidades. A segunda estratégia são exercícios. A prática recorrente de exercícios físicos, principalmente os aeróbicos,
pode produzir efeitos antidepressivos e ansiolíticos e proteger o organismo dos efeitos prejudiciais do estresse na saúde física e mental. A terceira estratégia é manter uma alimentação saudável. Hábitos saudáveis e uma boa alimentação adequada podem trazer benefícios e ser uma ferramenta importante na manutenção da saúde e da qualidade de vida, já que tem o poder de diminuir os danos causados às células decorrentes do estresse. E uma quarta estratégia é a meditação. A meditação ela traz benefícios para o sistema cognitivo, promove a concentração, auxilia na percepção sobre as sensações físicas e emocionais, amplia a autodisciplina no cuidado com a sua saúde, estimula o bem-estar e o relaxamento, reduzindo assim o estresse. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, curta, compartilha e não tem jeito, gente. O estresse vai acabar fazendo parte da minha vida, da sua vida, da nossa vida. Por isso, uma hora ou outra pode trazer alguns problemas mais sérios para a saúde e bem-estar. Se você souber reconhecê-lo, fica tudo muito mais fácil. Então vamos combinar uma coisa. Da próxima vez que você estiver diante de uma situação estressante, tente respirar fundo e se acalmar, ok? E caso esses momentos se repitam frequentemente, não hesite em procurar uma ajuda profissional. Até a próxima. Tchau, tchau!